Quantas vezes você já se culpou por não ter falado tudo na cara de uma pessoa? Quantas vezes você ficou quieta, deu um sorrisinho torto, ou pior, concordou com algo que não concordava? Meu nome é Isabela Matos, eu sou psicóloga e o tema do vídeo de hoje é sobre por que você trava na hora de falar. Isso pode até parecer timidez, falta de coragem, falta de opinião, mas travar na hora que você precisava se posicionar de verdade não se resume a essas coisas. A maioria das pessoas, quando percebem que tem dificuldade de se posicionar, tiram as mesmas conclusões. Ou pensam: nossa, eu sou muito insegura, preciso melhorar minha autoestima, ou começa a se autodepreciar. Como eu fui boba, por que eu não falei isso aquela hora? Eu devia ter falado isso. E aí ela vai atrás de frases motivacionais, treino de assertividade, dicas de como falar com mais firmeza e de como se posicionar com mais postura. Ela treina no espelho, aprende diversas técnicas, mas na hora real trava de novo. E por quê? Porque o problema não estava onde ela estava procurando. Pode até ser que essas técnicas, dicas, em algum momento te ajudem a se expressar melhor. Mas se você não focar na raiz do problema, tudo isso vai ser em vão. Inclusive, pode contribuir para a sua autodepreciação, para o seu sentimento de culpa. Porque você treina, você sabe o que tem que fazer, mas não consegue colocar em prática. Imagina que você tem um vaso de planta e essa planta está murchando. Você vai lá, troca o vaso, muda a planta de lugar, mas continua esquecendo de regar ela com constância. A planta não precisa de um vaso novo, de um lugar novo. Ela precisa de água. Aprender técnicas de comunicação sem aprender a lidar com a sua relação consigo mesmo é como ter uma planta num vaso lindo, porém com as raízes secas. Por isso, você precisa observar qual é a voz sutil, antiga e muito convincente que fica aí geralmente repetindo coisas dentro de você. Ah, acho que eu estou exagerando. Será que eu percebi certo? Será que é realmente isso que a pessoa quis dizer? Ah, é melhor não falar nada, é melhor assim, vamos evitar isso, esquece. Quem sou eu para discordar? Essa voz de fato não se resume àquilo que eu falei agora há pouco. Falta de coragem, timidez, falta de opinião. Essa voz é uma estratégia que você desenvolveu em algum momento para que a sua mente faça uma previsão, uma simulação de como tudo aquilo vai terminar. E essa simulação, para quem tem uma imagem negativa sobre si mesma, nunca é neutra. Ela já começa com uma premissa: o problema sou eu. Então a mente já cria o pior cenário possível. A pessoa vai te julgar, você vai parecer ridícula, as pessoas vão achar que você está sendo uma pessoa difícil, grossa, exagerada, egoísta, problemática, e o pior de tudo, você vai perder o vínculo com aquela pessoa. E aí seu corpo reage como se esse cenário já tivesse acontecido. Seu coração acelera, a voz trava, a mente congela, como se ativasse um botão dentro de você te alertando que o pior vai acontecer. Só que tem um detalhe fundamental nessa história. Esse julgamento que você está prevendo, ele não veio do outro ainda. Ele vem primeiro de você. Você está deduzindo para fora algo que está dentro. E quando você acredita, no fundo, que você é exagerada, difícil de lidar, que pede demais, automaticamente você assume isso e acredita que os outros também enxergam isso em você.
Eu vou dar um exemplo da minha história de vida, algo que pode fazer muito sentido aqui nessa nossa conversa. Durante muito tempo, eu tinha dificuldade para fazer apresentações em público, desde a escola até na faculdade. Dificuldade de expressar o que eu pensava, de falar a minha opinião em rodas, em conversas e aulas que estavam ali naquela proposta de grupo. Eu tinha a certeza dentro de mim que eu ia a qualquer momento falar alguma coisa errada, mas assim, uma besteira que fizesse eu passar vergonha pro resto da vida. Que as pessoas iriam rir, que iriam me interpretar mal, que eu iria ser, né, julgada assim como eu estava fazendo comigo. Só que essa certeza era completamente minha. E as emoções envolvidas nessas situações eram tão intensas, a ansiedade, o medo, a insegurança era tão forte que eu me sentia exposta, como se eu tivesse visível ali para todo mundo e todo mundo já tivesse a certeza da minha incapacidade de estar ali com segurança. Ou seja, eu estava projetando para fora o que estava acontecendo dentro. E o curioso era que eu ia lá depois das apresentações, das rodas, falar com as pessoas que eu confiava sobre o que elas tinham achado, né, do que eu tinha falado, dizer que eu tinha ficado nervosa, tentando ali uma aprovação, meio que me justificando também, caso tenha percebido algo. E geralmente a resposta era: Nossa, mas nem parecia que você estava nervosa. Nem, nem percebi, você foi tão bem, eu achei tão legal. Ou seja, as previsões negativas aconteciam primeiramente dentro de mim. E é exatamente isso que acontece quando você trava na hora de se posicionar. O julgamento que você fica repetindo para si mesma, seja porque você acredita nele, ou seja porque você de fato não quer provar isso de forma alguma para ninguém, é exatamente o mesmo que você acha que vai receber das pessoas, que as pessoas vão perceber em você. E aí você acaba tratando, né, essa suposição como realidade. E o outro ainda nem abriu a boca. Por isso, o real medo não é da briga em si, do possível conflito, das palavras que vão ser utilizadas, das suas técnicas que precisam ser desenvolvidas, da sua postura. O real medo está em mostrar que você pensa diferente, que você tem necessidades diferentes, que você tem limites. E ao mostrar isso, as pessoas podem ir embora. Vão te ver por outro ângulo e vão se afastar de você. O medo de perceber ou afirmar que as pessoas não fazem questão de você. E esse medo faz todo sentido se em algum momento da sua história você aprendeu que para ser amada você precisa ser fácil, precisa ser concordante, precisa não dar trabalho. Seja em casa durante a infância, nos relacionamentos que você viveu, ou em qualquer ambiente em que a sua voz, a sua necessidade não era vista, não era tratada como importante. E aí você aprendeu uma equação falsa, mas que pareceu muito real por muito tempo, talvez até hoje, mesmo que de maneira sutil. Eu me posicionar é igual a perder as pessoas. Então, como a gente começa a desconstruir essa equação? Como a gente começa a mudar tudo isso? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o objetivo não é virar uma pessoa que nunca sente medo de se posicionar. Esse objetivo é irreal e você ficar perseguindo ele vai te fazer sentir que está falhando o tempo todo. O objetivo é outro, é aprender a se posicionar, se expressar, mesmo sentindo o desconforto que se sente. Eu gosto muito da frase que diz:
Aprenda a sentir o desconforto por talvez deixar o outro desconfortável. E para isso é muito importante a gente não esquecer que coragem não é a mesma coisa que ausência de medo. Coragem é agir apesar dele. Então você não precisa eliminar o medo de se expressar, de assegurar suas necessidades, de colocar você como prioridade para depois começar a agir assim. E o que vai te ajudar a sustentar essa coragem é mudar uma premissa dentro de você que é fundamental. Hoje a premissa é: se eu me posicionar, eu vou ser julgada, mal interpretada, vou perder os vínculos. E a gente precisa testar outra premissa, que é: se eu me posicionar honestamente, eu vou estar dando chance real dessa relação ser verdadeira. E isso é muito importante, porque quando a gente mascara a nossa relação, a nossa concordância com as coisas, a nossa opinião, a gente está sustentando uma relação editada, maquiada. E a partir do momento que você mostra quem você está mostrando que a pessoa não tem que ficar ali por uma conveniência. Ela tem que ficar porque ela tem compatibilidade com você. Pensa assim: qualquer vínculo que só sobrevive enquanto você não tem voz, você não está sendo amada, você está sendo tolerada numa versão reduzida de si mesmo. E isso dói muito mais do que qualquer conflito honesto. Se posicionar não é afastar as pessoas de você, é filtrar quem tem de fato espaço para a versão inteira de você. A segunda mudança começa com uma pergunta simples, que eu quero que você faça ela muitas vezes, ao máximo de vezes possível. Se uma amiga sua ou uma pessoa querida estivesse passando por essa situação que você está passando, você falaria para ela ficar quieta? Provavelmente alguma amiga sua já recebeu alguma inconveniência de alguém. E a sua reação, o seu conselho, a sua vontade era de devolver essa inconveniência. Então, por que aquilo que você não diria para uma amiga fazer, você faz com você todos os dias? Você diz para ela se valorizar, você diz para ela que a opinião dela importa, diz que ela precisa ocupar o espaço dela. Mas e para você? Você faz essa voz se calar. Essa inconsistência não é hipocrisia. É um sinal mais claro de que a imagem que você tem de si mesma é diferente da imagem que você tem das pessoas que você ama. O trabalho, então, é começar a tratar a sua própria voz com a mesma legitimidade que você trata a voz das pessoas que você respeita, que você ama de verdade. Não precisa começar grande, com coisas difíceis de lidar, com pessoas que você sabe que você tem uma relação complicada há anos. Começa pequeno, com relações que estão se iniciando, com pessoas que você tem confiança de que você vai ser ouvida. Começa escolhendo de fato aquilo que você quer comer num restaurante, sem pressão de saber o que a pessoa vai escolher, se vai ser legal ou não. Começa falando o que te incomodou, mesmo que pequeno. Começa dizendo que você está cansada, mesmo que o outro não queria que você estivesse. Cada vez que você faz isso, você manda uma mensagem para o seu sistema nervoso, para sua mente, de que você pode sim se posicionar, de que é seguro você opinar, que as coisas não vão desmoronar de uma vez. E é assim que a autoconfiança é construída, não de uma hora para outra, mas tijolo por tijolo. Então entenda de uma vez por todas: se posicionar não é um egoísmo, é um ato de respeito com você e com a outra pessoa. E a sua voz, ela não é uma inconveniência, ela é a porta de entrada para você de verdade. Quando você cala a sua voz repetidamente,
Você não está sumindo com o conflito, você está se afastando de si mesma. E aí fica cada vez mais difícil de você reconhecer o que faz sentido para você, o que faz parte da sua essência, o que te traz felicidade verdadeira. Se você chegou até aqui, é porque algo nesse vídeo tocou em algo real aí para você. Então, se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aqui nos comentários quais situações são mais difíceis para você se posicionar. Eu leio todos e adoro essa interação com vocês. Te vejo aqui no próximo vídeo e até mais!